queridos e queridas ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui é Carlos Renato Cunha e estamos iniciando o nosso ano de 2023, a nossa temporada deste ano que se inicia. E hoje, para dar início ao nosso hall de episódios, a gente vai ter um bate-papo sobre um aspecto da tributação do agronegócio brasileiro, que são as contribuições estaduais, para fundos estaduais, contribuições para fundos, e a gente vai ter aqui um bate-papo sobre esse tema com a nossa aqui, a querida Jaqueline Rara, que faz parte da equipe do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Nossos ouvintes mais antigos conhecem de longa data, advogada tributarista, especialista na área, e que vai aqui nos trazer esses conhecimentos sobre esse assunto. Tudo bem, Jaqueline? Oi, Carlos, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar de volta, gravando mais um episódio e retomando aí a nossa agenda com esse assunto, que foi polêmico no final do ano passado, ficou conhecido como a taxação do agro, e aqui no Paraná ainda não teve uma definição, então vai ser interessante a gente conversar sobre esse assunto aqui. Muito bem, então antes da gente começar, queridos ouvintes, curtam a nossa página no Facebook, lá no LinkedIn, sigam a gente no Instagram, no Twitter, @aoouvido, no Instagram é Tributário Pé Ouvido, e mandem elogios, sugestões de episódios, participem de qualquer forma pelo e-mail contato @tributarioaopédoouvido.com.br. Muito bem, então vamos lá. Querida Jaqueline, esse assunto realmente ele se tornou polêmico nos últimos, principalmente no final do ano passado teve bastante polêmica aqui no Paraná, mas isso é algo que já tem sido bastante debatido no Brasil como um todo, que são essas contribuições a fundos estaduais relativos à atuação do agronegócio, que é um setor da economia relevantíssimo no Brasil. Eu acho que o primeiro exemplo, se eu estiver enganado me corrija, mas o primeiro exemplo e o maior deles é o FETAB, do estado do Mato Grosso. Então, contextualiza a gente, por favor, do que se trata isso, como que surgiu, quando que surgiu? Isso mesmo, na verdade é um assunto já antigo, que foi retomado no final do ano passado, logo após as eleições, porque o estado de Goiás e o estado do Paraná resolveram instituir essas contribuições, os chamados fundos estaduais ou a taxação do agro, que a gente vai explicar aí na frente, o porquê. Então, reacendeu essa polêmica, que já aconteceu em outros estados aqui do Brasil. Então, como você mencionou, o FET-RAB, que é do Mato Grosso, é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, teve o Fundersul também, do Mato Grosso do Sul, em Goiás se chama Fundeinfra, no Tocantins também FET, no Maranhão FDI, e no Paraná também está com esse nome, FDI, que é Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura e Logística. Então, assim, eles são bem similares. Vai ter uma diferença ali em relação à finalidade dessas arrecadações. Aqui no Paraná, por exemplo, tem a finalidade de financiar planejamento, estudos, execução, acompanhamento de obras, serviços, dentro aí do território do Paraná. No caso do FET-RAB, ele já teve a finalidade de custear obras de infraestrutura e habitação. Então, vai ter essa diferença aí em relação às finalidades. Mas basicamente são formas de arrecadação, de uma arrecadação estadual. E diz esse FET, eu chamei de FETAB, que também já vi gente chamando assim, você chamou de FET-RAB? FETAB, cada um chama de um jeito, mas é a mesma coisa, a gente está se referindo à mesma exação matogrossense, que foi a mãe aí desses outros filhotes estaduais. Você sabe me dizer mais ou menos em que ano que isso começou lá no Mato Grosso? Lá no Mato Grosso, se não me engano, foi em 2000. Foi em 2000, isso. Foi em 2000. Estamos indo aí para 23 anos, E assim, vamos lá. Eu sou leigo, nesse assunto, E ele me parece um assunto interessantíssimo para discutir natureza jurídica tributária. Isso. Como que ele funciona? Vamos lá, vamos imaginar. Eu nem estou perguntando ainda se é um tributo. Eu vou deixar essa pergunta depois, tá? Então, qual seria o fato gerador disso? Como que funciona? Então, o que acontece, esses fundos, eles possuem algumas fontes de arrecadações,
Então, aqui no Paraná, por exemplo, são 3 fontes de arrecadação, que eles mencionam a arrecadação do capítulo 2, que vai ser o grande tema, né, desse episódio, que vai envolver a questão do agro, mas também pode arrecadar por transferência de recursos ordinários, por doações, por transferências de instituição, por rendimentos aplicáveis próprios do FDI e também outros rendimentos que daí são que eles prevêem de uma forma genérica, tá? Então, assim, qual que é a questão dessa arrecadação oriunda do capítulo 2, no caso, ou de outras legislações, que é justamente o diferimento do ICMS nas operações internas com os produtos agrícolas. Tem as legislações de outros estados que já ampliou um pouco o fato gerador, né? Então, já coloca operações interestaduais, já coloca operações de exportação. No caso do Paraná, a princípio, está só em operações internas. Claro que, assim, por exemplo, no FETAB, já teve mais de 40 alterações aí, né, a legislação, e foram ampliando ao longo desses anos aí, a amplitude dos fatos geradores, né? Então, assim, o que acontece? O artigo 7º do projeto de lei do Paraná, 498 de 2022, prevê que a aplicação do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos especificados no artigo fica condicionada à realização da contribuição ao FDI. Então, o que acontece? Nós estamos propondo essa contribuição, né, que os produtores rurais vão ter que pagar. A gente pode até já falar aqui, né, por exemplo, no nosso caso, em relação ao milho, 14,95% calculado sobre o UPF, né, por tonelada. A soja, 32% calculado sobre o 1PF por tonelada. Daí vai cana, mandioca, trigo, frango, bovino, suíno. Então seria isso. Então eles condicionam a aplicação do diferimento do ICMS. O produtor rural tem o diferimento do ICMS. Porém, se ele não contribuir com os fundos, ele vai ser retirado desse direito do diferimento. Mas que coisa exótica, hein? É bem... Eles fizeram um cruzamento aí, né, de informação, de receita e de cobrança, que ficou realmente muito confuso, né? Vamos parar para pensar. Eu vou tentar aqui. É até interessante eu ser um leigo no assunto, porque eu posso fazer perguntas bobas. E talvez as perguntas bobas sejam exatamente as que precisam ser respondidas, né, para quem está tendo os primeiros contatos com esse tema. É mais ou menos isso que você explicou do projeto de lei paranaense, é mais ou menos o que funciona ali no FETAB Mato-Grossense e nos demais estados, eu imagino, né? Certo. É mais ou menos, mais ou menos igual. Isso, então, mais ou menos a mesma lógica. Eles criaram um fundo estadual. O fundo é simplesmente uma conta, né, criada por lei para se destinar recursos públicos para uma determinada finalidade, né, e até aí tudo bem. Criaram um fundo estadual de desenvolvimento, de infraestrutura para o agro, para o que fosse, né, tá perfeito. Aí eles preveem que os produtores rurais, quem atua no agronegócio como um todo, podem, porque daí parece uma opção, podem realizar uma contribuição para esses fundos, né? E aí pareceria uma doação. Na natureza jurídica, uma doação. Olha, produtor rural, você não quer uma estrada rural melhor? Você não quer uma melhor infraestrutura aqui no estado, né, para escoar a produção? A gente aqui criou um fundo, olha aqui como nós somos eficientes na gestão. E aí, como o estado tem problema de recurso, né, você sabe que tem prioridades, então, que tal, né, se o senhor realizasse uma contribuição voluntária a esse fundo? Eu estou imaginando mais ou menos essa ideia ali por trás. Pois bem, o contribuinte pode dizer, né, o produtor rural, no caso, não quero contribuir, é opcional, mas eu não posso, né? Eu já pago muito imposto, seja como for. Tudo bem, senhor produtor rural. É a resposta do legislador. Mas, nesse caso o senhor não contribua, haverá uma consequência jurídica, né? Não haverá mais o diferimento do ICMS sobre a sua produção e você vai ter que recolher. É isso que eu entendi? É isso, perfeito. Foi isso que aconteceu. Então, você... Aí, bom, antes da gente continuar e você me contar de todas as peripécias judiciais sobre o tema, eu só quero pensar aqui, pensando como tributarista, essa contribuição, como eles chamaram, ao fundo, seria um tributo? Exatamente, daí que começa a discussão um pouco mais voltada à técnica, né, tributária. E eles já se atentaram a isso, no caso de Goiás e Paraná, porque
aconteceu essa discussão sobre a natureza jurídica desses fundos já no judiciário, inclusive teve ADI no STF e tudo mais. Depois você me conta, tá? Isso, vamos discorrer sobre isso. Tanto que eu vou até ler o trecho que está ali no projeto de lei, né, no final da página, que diz o seguinte: quanto ao impacto da medida sobre outras políticas públicas, insta a salientar que a contribuição ao FDI Paraná, no nosso caso, né, que se propõe instituir, não possui natureza tributária. Então, eles já deixaram expresso, não possui natureza tributária, uma vez que não possui a compulsoriedade, elemento essencial às espécies tributárias especificadas no artigo 3 do Código Tributário Nacional. Ah, então tá. Entendeu a jogada? Então tá. Vamos lá. Então, para o legislador paranaense, e depois você me conta como que se deu ali a discussão depois, deve ter sido o caso do Mato Grosso, né, que foi julgado pelo Supremo. Depois você me conta o que aconteceu, mas eu já vou tentar aqui imaginar. Não é um tributo. Ele não atende aos requisitos do artigo 3º do Código Tributário Nacional, porque falta-lhe a compulsoriedade. Será que falta? Bom, vamos ouvi-la. Vamos lá. Eu quero ouvi-la. Me conte. Então, assim, ao longo da legislação, você até observa alguns cuidados na redação, para deixar como se fosse uma opção, né, uma opção, no caso aqui dos produtores, em recolher, justamente para afastar o caráter da compulsoriedade. E daí, voltando, né, um pouco nos conceitos lá iniciais de espécies tributárias, né, o porquê da questão da compulsoriedade, porque caso tenha a natureza tributária, ela vai se submeter aos limites constitucionais, às competências, né, privativas, enfim, no caso seria da União, e também o respeito à lei complementar. E neste caso, só pelo fato de ser uma instituição pelo poder estadual, enfim, já sairia fora de vários critérios aí, tornando esse fundo inconstitucional. Pois é, antes de você continuar, daí que eles tentam escapar da natureza tributária e depois eu quero ver seu raciocínio, mas vamos pegar isso. Ó. Se fosse um tributo, realmente eu acho que não tem como salvar. Seria inconstitucional. Exato. Estamos de acordo? Porque, vamos lá, primeiro, que tributo seria esse? É o Estado que está instituindo, mas os Estados-membros só têm competência para instituir os impostos que estão na Constituição, né, no artigo 155, não é o caso. Para instituir contribuição de melhoria, não é o caso. Não é sobre valorização de imóvel, de obra pública. Não seria também taxa, não está havendo prestação de serviço público específico e divisível, nem exercício do poder de polícia. E aí, o que sobraria das espécies tributárias? Empréstimo compulsório os Estados não podem instituir, também não tem devolução, não tem essa natureza. Sobraria, o que me parece que é o caso, uma contribuição. Né? Porque contribuição é aquele tributo de materialidade não vinculada, o fato gerador não é vinculado a uma atividade estatal, mas a destinação do dinheiro é para uma finalidade específica. Eles estão destinando especificamente para o fundo. Então seria uma contribuição. Então, aí que entra também uma outra discussão em relação à destinação, né? Um levantamento feito pela contribuição lá do Mato Grosso do Sul, se não me engano, a FETAB. Não, a FETAB é Mato Grosso. O Mato Grosso é Fundersul. Fundersul, então é a FETAB, é o Mato Grosso, né? FETAB do Mato Grosso. Isso. E só em 2022 foram arrecadados 2 bilhões de reais apenas do fundo, né? Então não é pouco não, né? Não. Sendo que desses 2 bilhões, 75 milhões foram destinados ao custeio de outros poderes, de outras questões, né? Então, assim, não está tão vinculado assim. O que também já na prática afastaria, né, o critério aí da destinação específica. Eu ouvi dizer realmente, depois também, agora você está me confirmando, parece que parte disso é destinado para o judiciário mato-grossense, né, fundo do judiciário, que é o fundo do Ministério Público, né, bom. Mas vamos aqui pensar vamos dizer que fosse para o fundo, teria uma destinação, seria uma contribuição. Se fosse um tributo, seria uma contribuição, né, vou colocar entre parênteses a questão da predestinação dos valores. E aí, a Constituição Federal não permite que o Estado institua contribuição, fora o caso da contribuição para custeio do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Ou seja, seria a instituição de uma contribuição ao arrepio das normas de competência constitucional. Então, realmente, como tributo, né, se considerar como tributo, ele seria eivado de inconstitucionalidade. E aí eu queria que você me contasse o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o FETAB mato-grossense. Então, daí teve, né, essas discussões que chegou no STF. Então, os precursores aí realmente foi Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul,
através da ADI 2056 e no Mato Grosso pelo recurso 606-218. Quem quiser anotar para depois dar uma olhadinha, né, com calma. Então, em resumo, basicamente ambas as decisões foram no sentido de entender que o STF entendeu que a contribuição criada pelas leis estaduais não possui natureza tributária, pois estão despidas do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, então ainda, né, complementou que não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar, justamente por conta desse todo questionamento aí que o Carlos acabou de explicar. Então, se você observar Paraná e Goiás, que vieram depois, inclusive bem depois dessas decisões, replicou o trecho da decisão, né, nas suas normas, justamente para tentar se equiparar às situações já discutidas, né, em relação à compulsoriedade. Ou seja, eles estão escapando da discussão da inconstitucionalidade dessa contribuição estadual que não tem fundamento na Constituição, alegando que não é tributo, e o Supremo referendou isso, não tem natureza tributária, pela falta do requisito da compulsoriedade. Ou seja, eu tenho uma prestação pecuniária ao Estado membro que não seria compulsória. É uma doação. Jaqueline, olha só, você está olhando com olhos muito maldosos para essas contribuições. Olha só, é uma mera doação. E aí eu te pergunto, formalmente, eu concordo. Se eu analisar somente o texto da lei formalmente, olha, não é obrigatório, ninguém está te obrigando e não vamos te cobrar. É uma doação, é uma contribuição, né, no sentido, não da contribuição no sentido tributário, uma contribuição de doação para o Estado. Mas materialmente falando... Isso. Então, se a gente ler o artigo 8º, olha a interpretação que a gente pode conferir em relação a, né, essa opção aí que estamos falando. O que o artigo fala? A opção pela contribuição FDI, nos termos do artigo anterior, desse artigo 7º, é condição essencial para fruir do diferimento do ICMS, ensejando na sua falta a exigência integral do imposto incidente na operação. É condição essencial para fruir do indiferimento, sob pena de exigência integral do imposto. Então, assim, ao mesmo tempo que ele utiliza a palavra opção, né, a opção pela contribuição, pela doação, vamos dizer assim, né, ao fundo, é condição essencial para fruir de um diferimento do ICMS. Então, isso ficou muito confuso. E aí, a compulsoriedade, não é? Né, materialmente falando. Porque, exatamente, aí é uma opção que não é uma opção, né? Exato. Você imagina como que o produtor rural vai abrir mão desse benefício fiscal se seus concorrentes não abrem? É algo que não faz o menor sentido, né? Então, materialmente, não há opção. Isso. E aí a gente vai entrar materialmente, é compulsória. E materialmente é uma contribuição inconstitucional. Isso. Na minha opinião, né, quando esses projetos de lei, no caso, né, as legislações que estão vigentes, quando elas condicionam, né, um direito, ela acaba por suprir outros, né? Então, no momento em que ele estabelece uma compulsoriedade, ainda que induzida, vamos dizer assim, né, não deixa de ser. Não é uma opção, né, uma compulsoriedade induzida. Eu vou te dizer que a criatividade dos nossos legisladores é grande, mas aqui eles foram engenhosos, hein? E daí uma outra coisa, se a gente não pensar, tudo bem, não é um tributo, realmente não é compulsório, quer dizer que eu tenho que pagar um preço para ter um benefício fiscal? Exatamente. Eu tenho que pagar para ter um benefício fiscal? E na verdade, assim, eu nem diria que seria pagar para obter um benefício fiscal. Daí a gente entra naquela discussão, né, do que é o diferimento do ICMS. É um benefício, não é? Né? Ótimo, vamos lá, aprofunda aí. Então, daí a gente já começa nessas discussões, né? Porque, via de regra, o diferimento do ICMS, né, é uma substituição regressiva, que nada mais é que um mecanismo atribuído por lei, em que atribui a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS a uma outra pessoa, certo? No caso do diferimento, ele posterga, né, o recolhimento à etapa. Daí que surge esse efeito de adiar, retardar o cumprimento de uma obrigação tributária. Então, não é que é ao certo um benefício ou uma isenção nesse sentido, mas uma postergação em relação ao cumprimento dessa obrigação tributária. E quando você supre, alguma coisa vai se desequilibrar. Neste caso, daí a gente já vai entrar lá na frente em relação aos creditamentos
né, em relação ao ICMS, justamente pelo fato de não ser um benefício. Por quê? A gente entra na questão da cumulatividade. Então, assim, só para entender no caso prático, né, no setor, a gente está falando aqui do setor agropecuário. Então, o produtor rural é considerado contribuinte do ICMS porque ele objetiva comercializar as mercadorias oriundas da sua produção rural. Então, as legislações estaduais conferem diferimento do ICMS como um mecanismo aí de controle e racionalização da arrecadação. Então, ao invés de fiscalizar e cobrar ICMS de cada produtor rural, eles diferem o pagamento do tributo e vai cobrar lá nas etapas seguintes, que são mais concentradas, no caso, um industrial, um cerealista, uma cooperativa, um frigorífico, né, no caso aí de bois, enfim, ou até mesmo trading. Também dizem que, em relação ao próprio beneficiamento de determinados setores, daí de novo no caso do produtor rural, né? São margens pequenas, então é preferível estabelecer esse mecanismo, né, por conta dessas margens que são pequenas nas operações e também por uma questão de creditamento do ICMS, né, do próprio produtor rural. Esse mecanismo de débito e crédito que ficaria também mais viável estabelecer o diferimento. E daí, em relação à não cumulatividade, que a gente diz o porquê que isso afeta a não cumulatividade, é porque lá atrás a gente falou, né, a gente leu o artigo 8º, daí eu vou até replicar aqui para ficar mais claro. Então, o que o artigo diz? Que a opção pela contribuição ao fundo é a condição essencial para fruir do diferimento do ICMS, ensejando na sua falta a exigência integral do imposto incidente naquela operação. Então, na prática, o produtor rural, né, atualmente, ele realiza a operação, porém, o pagamento é postergado. Agora, se ele realiza a operação pelo fato dele não contribuir com o fundo, ele vai ter que pagar o ICMS na sua integralidade? Então, essa que é a discussão. Mas e aí? E o que ele tem de direitos em relação às operações anteriores? Ele vai poder se creditar? Né? Não é uma afronta ao princípio da não cumulatividade? Né? Então, a gente já dá e volta à analisação da Constituição Federal. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores. Então, o momento que essa legislação, né, estadual passa a exigir a cobrança integral do imposto, sem prever formas de creditamento, de compensação em relação às etapas anteriores, acaba sendo uma afronta ao princípio da não cumulatividade, né? Essa é uma discussão que também se levantou, só que não foi levada lá atrás no STF, naquelas decisões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ali ficou decidido em relação à compulsoriedade que a gente acabou de falar. Mas e essa questão da não cumulatividade, né? Como é que fica? Muito interessante. Antes da gente continuar, queridos ouvintes, entrou aqui agora na nossa gravação desse episódio o querido Elvio Leonardi. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, Carlos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para aprender pouco sobre esse assunto com a Jaque. Oi, Jaque, tudo bem com você? Oi, Elvio. Tudo bem, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Nossos ouvintes, como vocês estão? Tudo bem? Vai ser o primeiro de 2023, Carlos? Isso mesmo. A estreia. Que sensacional, não podia deixar de participar, então. Também, além do tema, né, específico, a Jaque apresentando, né, nós aqui fazendo mais um episódio com os participantes, os integrantes do podcast, eu acho que isso é sensacional. Não que quando tem convidado não seja excelente também, né? Jaque, primeiro, nessas contribuições aos fundos estaduais, tem o nome que tiver, nós temos uma facultatividade fake. Chegamos a essa conclusão, né? Na verdade, é uma compulsoriedade material, porque o produtor, né, do agro fica obrigado, na prática, a recolher essa contribuição, sob pena de se sujeitar à tributação do ICMS. Mas eu vou brincar aqui, e tudo isso eu imagino, eu até vou te perguntar no final, né? Isso tudo ainda, eu acho que vai ter que ser aprofundado pelo Poder Judiciário, porque tem vários pontos que eu acho que não foram aprofundados no primeiro julgamento. Porque, analisando formalmente, dá para falar que não é compulsório, mas na prática
lógica da forma como está sendo organizado Mas vamos brincar aqui, vamos partir da premissa que não é compulsório, não é tributo. O pagamento não é esse pagamento aos fundos não é tributo. Vamos brincar com essa premissa. Aí a minha pergunta foi, quer dizer que eu tenho que pagar para ter um benefício fiscal do diferimento do ICMS? Aí você até ponderou, olha, nem benefício fiscal a gente pode dizer que né? É um caso de substituição tributária, e vai ter ali um monte de consequências na não cumulatividade, mas o fato é que se o contribuinte, eu vou reformular então aquela minha fala, se o contribuinte não fizer a contribuição a esses fundos estaduais, ele fica sujeito à incidência direta do ICMS sem o diferimento para as operações seguintes, o que é, obviamente para ele, uma sanção, ainda que não tenha esse nome, né? É uma sanção jurídica. Então eu tenho ali uma penalização para quem não contribui, o que acaba com a história da falta de compulsoriedade, né, na parte. Mas eu vou partir do pressuposto, vamos partir aqui do pressuposto que isso fosse possível, que não é tributo, que daí seria um ponto adicional. Vamos imaginar o seguinte, nesse caso, eu não sei se isso foi discutido, até se foi, você me esclarece. Não haveria lesão ao princípio da isonomia entre os contribuintes do artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal? Porque, veja, para que eu tenha uma diferenciação entre contribuintes que estão na mesma situação, eu tenho que ter um critério de discrimen razoável do ponto de vista tributário, que faça sentido do ponto de vista tributário. O principal deles, na verdade, a própria expressão da igualdade no direito tributário é a capacidade contributiva, né? Mas vamos dizer que não fosse, é o tanto do serviço público que eu uso nas taxas, na referibilidade. Vamos lá, eu vou ter algum tipo de discrimen que é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse caso, olha o critério de discrimen entre o produtor rural que vai pagar o ICMS diretamente ou que vai estar sujeito ao diferimento e não precisa pagar na sua venda. O critério é, você contribuiu para o nosso fundo benevolente? Isso é critério de discrimen válido entre contribuintes? É a pergunta que eu deixo para vocês aí. Ô Carlos, esse argumento tem sido tratado muito fortemente na discussão de um outro fundo, que é o Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal. Foram criados em inúmeros estados. No Paraná foi, no Rio de Janeiro foi, eu me recordo do Rio de Janeiro tem uma discussão em Adim, e é justamente isso. E esse fundo obriga a todos aqueles que se utilizam de crédito presumido no ICMS a pagar um percentual sobre esse crédito presumido. E quem não pagar esse percentual sobre o crédito presumido não pode utilizar o crédito presumido. É a mesma ideia. E esse argumento tem sido muito utilizado lá, e algumas decisões têm considerado justamente a inconstitucionalidade desses fundos por conta da violação ao princípio da isonomia. E foi uma discussão realmente relevante, pegando um gancho aí desse questionamento do Carlos em relação à isonomia, inclusive vinculada à destinação dessas arrecadações, né? Porque, embora fale que é um planejamento, né, de logística estrutural, que os produtores rurais vão ser beneficiados, uma vez que eles utilizam, né, vão se aproveitar desses recursos, das melhorias, das estruturas, dos estudos, enfim, mas e os demais setores da economia, que também se vale, às vezes, até mais do que os próprios produtores, o próprio setor agropecuário, né? Sendo que a gente sabe que, como, né, no caso prático que a gente foi falado ali no Mato Grosso, que teve outras destinações dos recursos, né, não é ao certo uma destinação específica ali que a gente discutiu sobre a questão das contribuições. E aí também não é uma certa forma de ferir, né, a isonomia? Pois é, gente, que tema mais estranho, né? E é engraçado porque é algo que eu tomei conhecimento por cima. Hoje eu tô aprendendo aqui com a Jaque, né? Eu tomei conhecimento por cima desse tema, ouvindo palestras em congressos, não é algo com que eu trabalho, mas desde o começo me causou um estranhamento, né? A criatividade aqui foi grande. E agora o Elvio tá me contando que existem outras iniciativas semelhantes, análogas, né? Me diz uma coisa, Jaque, nós temos aqueles fundos mencionados no início, né? Do estado do Mato Grosso, foi criado no Mato Grosso do Sul, Goiás. No Paraná, a lei não foi aprovada, mas qual que é o status da situação? Eu lembro que teve uma discussão, não foi aprovada no ano passado, né? Então, ano passado, o que aconteceu? O Paraná e Goiás fizeram lá as edições dos seus projetos, né? E Goiás teve uma comoção enorme dos produtores. Não sei se vocês se lembram das notícias. Eles invadiram a Assembleia Legislativa. Eu lembro vagamente do noticiário. Isso. Quebraram cadeira, fizeram manifestação. E Goiás é um estado em que o setor é muito forte, né? E mesmo assim foi aprovado. Depois de um tempo, teve uma suspensão de alguns dias, mas logo em seguida foi aprovado. No Paraná, não teve essa repercussão, mas
também por ser um estado em que o setor do agro é muito forte e tinha acabado de acontecer a reeleição, né, do governo, enfim. Então, isso não foi visto com um bom olhar. E até pelo trâmite do projeto que aconteceu. Até anotei aqui, se não me engano, ele foi protocolado no dia 21 de novembro. No mesmo dia, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e já teve um parecer favorável no mesmo dia. Então, já estava planejado isso acontecer. Porém, a toque de caixa, né? A toque de caixa. Isso. E daí toque de caixa. Teve uma movimentação, sim, aqui no Paraná, né? E no dia 29, dado uma semana aí do protocolo, o governador retirou do regime de urgência. Não é que não foi aprovado, simplesmente retirou do regime de urgência e ele vai seguir no trâmite convencional. Ah, entendi. Tá? Ele tá lá dormitando, esperando o pessoal dormir. Isso, tanto que no dia 5 de dezembro teve uma movimentação lá no CCJ que eu não tive acesso, mas provavelmente o projeto de lei vai encaminhar e eu acredito que ele pode ser aprovado, assim como aconteceu com os demais estados, tem grande risco aí. É o estado, né, a mando militar querendo tomar parcela, né, do diferimento que ele mesmo instituiu. Nos outros fundos, naqueles fundos que eu mencionei que em outros estados, é quase uma restrição ao benefício fiscal do crédito presumido. Aqui a gente vai tirar uma parcela do diferimento. Então, na verdade, tira o diferimento total, né? Não, porque se você não paga, se você não cumpre a condição essencial, tem que pagar, está obrigado a pagar o valor integral do tributo que incide na operação específica do agronegócio. E é complexo isso, realmente, é muito complexo e vai gerar, na minha visão, para algumas áreas, um impacto muito grande, muito grande. E daí a gente vai observando, né, o que aconteceu com os demais fundos, os mais antigos aí, que já tem anos, mais de 20 anos aí de caminhada, né? Como eu mencionei, eles tiveram muitas alterações, então foram alargando as hipóteses de incidência do fundo. Então é uma tendência, atualmente são os produtores rurais, mas eventualmente pode abranger demais possibilidades de sujeitos, né? Ou operações diferentes, no caso, por enquanto aqui no Paraná, apenas operações internas, mas a gente vê no Mato Grosso que já abrangeu interestadual, exportação, enfim. E daí o Carlos estava fazendo um raciocínio, né? Que é isso? Que espécie que é essa? É contribuição? É imposto? O que é? E a gente vai observando que as regras matrizes vão se assemelhando muito ao do ICMS. Né? Eu posso dar um chute? Pode. Sobre a natureza jurídica? Para mim, é um empréstimo compulsório estadual. E o Estado não tem competência para esse negócio. Para mim, tem todas as características de um empréstimo compulsório. O Carlos... Você falou isso, Carlos? Não, eu falei que era uma contribuição estadual sem respaldo na Constituição, mas uma contribuição. Eu estou partindo da ideia de 5 espécies, né? Só que assim, é porque teria destinação específica, seria uma materialidade não vinculada, né, com uma destinação específica. Eu não falei que era empréstimo compulsório porque eu acho que não tem devolução. Então, quer dizer, eu acho, mas a Jaque estava falando uma coisa interessante. Lembra do combustível lá? Também acho que não tinha. Era uma coisa meio confusa. Então, tinha previsão de devolução. Tinha previsão, pelo menos. Não devolveram. O empréstimo compulsório de combustível, mas tinha previsão. Não devolveram, mas tinha previsão. É verdade. Na verdade, esse pagamento, se fosse, né, considerando como tributo, ele tem... Como ele vai destinado a um fundo específico, ele se parece com uma contribuição. Mas a regra matriz dele, como a Jaque estava mencionando, é como se fosse um ICMS, né? É um adicional de ICMS. É um adicional de ICMS. Não sei se é um adicional, mas um pequeno ICMS para poder usufruir do diferimento do ICMS total. Só que daí, como ele tem destinação específica para o fundo, né, para quem entende que são 5 espécies tributárias, ele não poderia ser um imposto. Então, seria uma contribuição com a mesma materialidade. Mas termina seu raciocínio aí, Jaque, desculpa. Não, é basicamente isso. A gente começa a ver realmente uma aproximação com as regras matrizes ali do ICMS. Né, mas e daí a gente volta naquele questionamento realmente da natureza, quais são os limites funcionais, né, desse fundo, quem que deveria ser o competente, né, para legislar sobre isso, seria por lei complementar, não poderia ser, e daí entra também nessa análise da constitucionalidade, da mesma forma. Então, assim, a gente vê vários fundamentos
que podem ser utilizados aí, eu acredito que até levado ao STF para rediscutir essa questão, né, incluindo, além da compulsoriedade, que foi o foco principal ali das decisões, né, mas essas questões, né, de afronta ao princípio da não cumulatividade, né, as competências, enfim, uma inovação aí tributária, uma nova espécie tributária. Então, isso tudo tem que ser discutido e deve ser levado ao STF, sim. Então, não entendo que é uma matéria exaurida. Embora tenha essa ADI, né, o recurso, eu acredito que ainda vai ter muita discussão sobre esse tema. Bom, então aqui para nós, assim, encaminharmos ao final do nosso primeiro episódio do ano, vocês que trabalham na área, como que está o status da discussão judicial sobre esse tema? Né, o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema sobre o aspecto da falta de compulsoriedade, o que faz sentido formal, mas não faz sentido material, como nós falamos. Isso talvez não tenha sido levado ao Supremo, né, na época. Isso pode voltar a ser analisado. Tem outros argumentos relevantes, né, alguns dos quais a gente pontuou aqui. Mas como que está o status atual das discussões sobre o tema? Aqui no Paraná, quando teve o protocolo ali do projeto de lei, eu conversei com algumas entidades, um pessoal que está mais envolvido com a parte da Assembleia Legislativa, e teve uma movimentação, né, de eventualmente propor ações, né, aqui no Paraná. Inclusive, nós conversamos, né, dentro da comissão lá do direito tributário, pela OAB e tudo mais, até mesmo porque tem uma questão de competência, que um dos casos ali, não sei se o Eva se lembra, a gente comentou outro dia que teve uma ilegitimidade em uma dessas ações aí, né? Mas está rolando um movimento, sim, tá? Para levar essa discussão, né? Já incluindo aí outras hipóteses de análise a serem submetidas pelos órgãos aí julgadores. Porém, no Paraná, como essa situação ficou suspensa, teria que aguardar para ver como que vai se finalizar, né? Se realmente vai seguir os trâmites, como que vai ser a votação, se vai ser aprovado, se não vai. Infelizmente, é algo que é uma tendência a acontecer por conta dos outros estados e por conta dessa, entre aspas, segurança jurídica das decisões, né, que levaram os demais estados a propor a instituição desses fundos. Então, aqui no Paraná, pelo menos, está nesse momento. Goiás, eu não tenho certeza de como é que está, mas provavelmente já teve uma movimentação, sim. E as últimas tentativas, Charles, de levar essa discussão ao STF, salvo engano, foi no ano de 2021. Não, 2020. Pela Sociedade Rural Brasileira. Eles tentaram uma reanálise através de uma DIN daquelas decisões relacionadas à legislação do Mato Grosso. Só que o STF entendeu que a Sociedade Rural Brasileira não tinha legitimidade ativa para propor a DIN. Então, assim, o STF não voltou depois daquelas primeiras decisões, disseram que seria constitucional porque não era compulsório, o pagamento era facultativo. O STF não voltou a discutir essa questão. Talvez seja a oportunidade em relação a essas novas legislações, em um primeiro momento, como a gente tinha conversado lá em dezembro ainda, né, Jaque, de tentar levar isso através dos legitimados, né, para primeiro, talvez, uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça, né, no nosso tribunal aqui do Paraná, caso seja aprovado o projeto de lei e a lei entre em vigor, e depois, talvez, através do movimento, né, das comissões de direito tributário, primeiro nós aqui, né, nós três participamos, inclusive, da comissão aqui em Londrina, levarmos a comissão em Londrina para que a gente leve isso à comissão estadual. Eu estou lá na comissão estadual também, e quem sabe, né, a gente possa, a partir desse movimento, levar também à comissão do Conselho Federal, que o nosso presidente aqui do estado, o Dr. Fábio Grilo, participa, né? Que ele compõe lá a comissão do Conselho Federal, né, de Direito Tributário. Então, assim, acho que é um movimento, a partir desse ponto, um movimento que a gente pode organizar para que
a gente tente levar a matéria ao STF novamente. Mas eu acredito com toda certeza, caso aprovado, nós aqui, principalmente na nossa região, que tem um agronegócio muito forte, a gente já deve se preocupar em acompanhar bem o projeto de lei 498 de 2022, lá na Assembleia Legislativa do Estado, e já deixarmos ali os nossos mandados de segurança meio prontos, né? Porque provavelmente nós teremos demanda, né? O pessoal aqui do Estado do Paraná vai ter demanda com relação a essas questões, e todos esses elementos que aqui estamos tratando, que não foram objeto de análise pelo Poder Judiciário, a gente vai poder realmente colocá-los ali. Espero que os nossos ouvintes aqui do Paraná que estejam escutando possam, inclusive, utilizar o nosso podcast como fonte de informação e conhecimento para poder tentar derrubar e nos auxiliar aí nessa luta. Mas não só, né? No Brasil todo. No Brasil todo, né? No Brasil todo, né? Porque Tocantins já também tem, né? Foi aprovado. Naquele momento do estado do Paraná, ali, Goiás, que hoje, né, mais a gente viu, mas a gente tem vários estados aí, né? O pessoal do Mato Grosso do Sul, que ficam meio que impossibilitados, né? Supostamente a legislação do estado já foi objeto de análise e aquela coisa toda, né? Então, mas pra gente, aqui não, né? Vai ter que trabalhar firme para tentar derrubar com outros argumentos, né? Apontando outros argumentos. E paralela a gente, né, como tributaristas, claro que a gente se apega à questão, né, da constitucionalidade, enfim, mas é importante também trazer essa visão política, né, que está acontecendo em torno desse assunto, que envolve a perda de arrecadação, né, pelos estados em relação a alterações lá da legislação dos combustíveis, né. Também ouvi dizer, o agro é um setor que tem muito benefício fiscal já, né, não é nada contribuir, o agro tá gerando riqueza, enfim, mas eu acredito que não é muito por esse lado aí que principalmente o fundo deve se encaminhar, mas são observações importantes da gente acompanhar também, né, além da parte técnica, jurídica, vamos assim, né, porque querendo ou não, a gente sabe que o judiciário acaba tendo decisões políticas, né, a gente sabe muito bem, o rombo aos cofres públicos tem relevância sim, então não tem como ignorar também esse ponto aí. Falando em questões extra-autos, né, vamos dizer assim, fora do direito, mas também vinculado, né, já que você colocou, muitos dizem que o agro possui muitos benefícios. Só que eles se esquecem de uma coisa muitíssimo importante. É o agro que garante segurança alimentar ao país, e o agronegócio brasileiro não só garante segurança alimentar para o nosso país, mas para uma boa parcela do globo, né, do mundo. Então, se tem muitos benefícios, é para garantir que a comida seja barata e que aí a maior quantidade possível de pessoas possam se alimentar bem. Não é sem propósito a ideia do benefício para o agronegócio. É justamente para poder garantir toda uma cadeia, né? Primeiro, de segurança alimentar e segundo, uma cadeia econômica que gera riqueza para todos aqueles que estão ao seu entorno, mas não só, principalmente para o país, já que o agronegócio ele corresponde a 1/4 do PIB brasileiro, né? Do Produto Interno Bruto. Então, sozinho a 1/4. Então, assim, eu vejo com uma tristeza muito grande quando usam esse tipo de argumento para dizer, não, podem criar mais uma contribuição aqui, esdrúxula, que está tudo bem, porque o agro tem muito benefício. Isso, para mim, é até fora de propósito, né? Exato. Muito bem, Jaque, Elvio, queridos ouvintes, eu acho que a gente debateu aqui o tema de forma profunda, foi bem legal, aprendi um monte, né? Então eu queria desejar a todos um feliz 2023 e quero fazer um pedido especial para os nossos ouvintes. Nas suas participações, interações conosco sobre esse episódio, digam aí sua opinião, contem a sua experiência também, se já teve alguma ação judicial específica aí no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Contem pra gente aí o que tá rolando. Um feliz 2023, queridos ouvintes. Eu vou aqui só passar a palavra para os nossos dois participantes de hoje, o Elvio e a Jaque, e já tô
dizendo um tchau para vocês. Elvio. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela poder estar com vocês, né, nesse nosso podcast. Cheguei um pouquinho atrasado, porque tinha alguns compromissos aqui no escritório, então isso fez com que eu chegasse só pela metade, mas o assunto me dá até um negócio aqui, né? Porque a gente atende bastante o pessoal do agronegócio, tá todo mundo de cabelo em pé com isso, né? Então a gente tem acompanhado com bastante cuidado essas questões e espero que o nosso projeto de lei 498 aqui no Paraná, ele não progrida. Bom, pessoal, depois de tudo isso, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Que todos tenhamos um 2023 sensacional. Nos acompanhe aí pelas redes sociais, nos acompanhe pelos agregadores de podcast. Estamos lá nos principais deles. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Jaque. Obrigada pelo convite de contribuir um pouquinho aí sobre o tema da taxação do agro. Fui pego um pouco de surpresa, né, Carlos? O Carlos prega essas peças, né, gente? Mas estamos aí gravando esse episódio em plena sexta-feira, aqui fim de tarde, para tentar trazer o melhor conteúdo do mundo tributário para vocês, para o podcast, e convidá-los a interagir com a gente. Afinal, essas interações, essas curtidas, comentários que nos movem a continuar aí com esse projeto, né, no tributário, que tem sido tão agregador para nós e para toda a comunidade aí fiscal, vamos dizer assim. Um feliz 2023 para todos e continue nos acompanhando, que ainda vai ter muitos temas polêmicos. 2023 já começou com tudo, né? Então tá, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Um abração. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.